Estamos ao vivo. Fazia tempo que eu não aparecia por aqui. Recebi umas férias de mim mesmo aí, na época das eleições. Depois acabou juntando com a Copa. A princípio eu ia ficar até o final da Copa sem fazer mais uma dessa. Mas aí aconteceu o que aconteceu, infelizmente, né? O Brasil foi eliminado e eu acelerei um pouco aí os planos que eu tinha para depois da Copa. Foi até bom. A Copa quebrava demais a semana, né? Na hora eu fiquei triste, como todo mundo ficou, né? Complicado. Futebol parece que... Brasil e futebol parece que a emoção multiplica por 20, né? Mas é bola pra frente, acontece. Perdeu nas quartas. Não chegou nem perto, né? Não, é isso que foi o mais... né? Mais complicado também. Tá? E aí não tem esse negócio de ficar revoltado, não. É bola pra frente e cá estamos. E inclusive um recado rápido que eu queria dar pra vocês, tá? Que já estão por aqui. É que a agenda de consultorias está aberta, tá bom? Ela estava fechada há quase um ano. Então, para quem tem interesse em contar com a minha ajuda, eu vou falar mais sobre isso no final, tá? Mas basicamente, se alguém tem interesse em contar com a minha ajuda para investir com segurança, né? Montar uma carteira segura e, logicamente, com as melhores oportunidades, então unir ao máximo possível a rentabilidade e a segurança. Estão abertas as inscrições, o link na minha bio. Tem lá todo o processo, tá? Não vou falar muito agora, mas no final da live eu explico melhor, tá? Mas quem quiser saber mais, nem tudo que eu explicar aqui na live vai ser tão completo quanto a página que tá lá no link da minha bio, tá? Pode ir lá, se cadastra sem compromisso e a gente vê se tu tem algum problema que eu possa resolver, e se eu não puder, eu vou ser sincero, logicamente, né? Como eu sempre fui. E não tem problema nenhum. Às vezes é um caso que eu não posso responder, né? Eu vou te indicar o melhor caminho possível, sempre, na honestidade, tá? Esse é um princípio aqui, tá bom? E hoje, né? Esse foi só um recado rápido, porque hoje a gente vai falar de análise fundamentalista de ações. Quem tá chegando aí, inclusive, eu queria perguntar de onde que vocês são, de onde que vocês estão falando, já que a gente tá voltando aqui com essas salas de aula aqui, que eu trato como uma sala de aula, que eu sempre venho explicar para vocês, né, os fundamentos para investir com segurança em ações, já que eu vejo que isso é uma necessidade da sociedade, digamos assim, né? Se tu investe em ações de qualquer jeito, tá? Sendo que esses qualquer jeito, na verdade, são inúmeros erros que as pessoas normalmente cometem, tu acaba perdendo tempo e perdendo qualidade de vida, quando na verdade os investimentos funcionam pro contrário, né? Para dar mais qualidade de vida e mais dinheiro. Eu falei tempo, né? Tempo e qualidade de vida estão juntos na mais ou menos a mesma coisa, né? Mas mais dinheiro e mais qualidade de vida, é isso que a gente busca, beleza? Michele, boa noite. Paranaíba, Mato Grosso do Sul. Antônio Carlos, Santa Catarina. Mário César, eu corto o cabelo com um cara aí de Antônio Carlos. O Evandro e a família da minha avó é toda de Biguaçu. Cidade simpaticíssima, Biguaçu. O pessoal aí da Bahia, Salvador da Bahia, terra boa. Mas enfim, galera. Ó, Jacareí, interior de São Paulo. São Paulo que é o estado que mais tem seguidor aqui, né? O pessoal, né, às vezes acha que o pessoal de Floripa é que mais me segue, né? Mas só pra ter noção, eu sou aqui de Floripa, né? Nasci aqui, morei 2 anos, 1 ano em Balneário, 1 ano em Itajaí, quando eu era auditor da prefeitura de Balneário Camboriú. Aí eu fui auditor lá por 3 anos e voltei pra cá de novo. E, né, aí as coisas crescem na internet, só que não tem nada a ver com o local onde tu mora, né? Então São Paulo tem um público 8 vezes maior do que meu público aqui de Florianópolis. Timothy, de Canoas. Timothy, que se eu não me engano a gente já conversou. Estamos conversando ali sobre a consultoria, tá? Brejo Santo, beleza, pessoal, sejam todos bem-vindos de onde quer que vocês estejam, tá? E como a gente vai falar hoje de ações, tá? Primeiro de mais nada, eu preciso explicar para quem tá chegando aqui a visão que tu tem que ter quando a gente fala de ações, tá? Claro que depois eu vou analisar com vocês, né? Isso aqui depois eu vou falar mais com vocês sobre isso, ó. Mas a gente vai analisar
basicamente alguns números, tá? Que se eu não explicar o que eles, primeiro, os fundamentos, né? Se eu não te explicar direito o que significam esses números, de nada vai adiantar tu simplesmente olhar para esses números, isso vai agir contra ti, né? Tu vai achar que tu não sabe, e que às vezes, né, quando é muito número ao mesmo tempo, algumas pessoas tendem até a achar que não são capazes de entender, tá? Quando na verdade investir em ações não é algo complicado. Claro, é algo que, como qualquer coisa na vida, exige estudo, exige dedicação para com o tempo tu ficar cada vez mais familiarizado com o negócio, tá? Não é o cara não vai aprender e vai de uma hora para outra, não é assim em nenhum lugar, né? Ninguém aprende a virar faixa preta no jiu-jitsu de um dia para o outro, ou aprende a fazer qualquer coisa direito de uma hora para outra. Mas uma coisa importantíssima para acelerar esse aprendizado é o conhecimento, né? E no mercado financeiro, o conhecimento que tu adquire, ele volta aí para ti, não só, né, em outros benefícios da vida que o conhecimento dá, né? Segurança e tal. Mas quando se fala de finanças, ele volta também em dinheiro. Então, se tu consegue investir com segurança, né, de acordo com o teu perfil, e carregar posições longas de bons investimentos, né, renda variável, por exemplo, tu se dá muito bem, tá? E o primeiro fundamento que tem que saber é que quando se está investindo em ações, tu olha lá, tem um códigozinho, né, no caso aqui das ações que a gente está falando hoje, Banco do Brasil e Magazine Luiza, e tu vê aquelas 4 letrinhas e um código, e tu às vezes esquece que do outro lado existe uma empresa. E a pergunta de qualquer pessoa quando vai comprar uma participação numa empresa é saber o que essa empresa faz, qual é o resultado que ela dá e, principalmente, qual é a proporção, qual é o preço que eu vou ter que pagar para virar sócio. Tá? Como qualquer coisa na vida, tudo depende do preço, né? Uma Ferrari novinha, vale a pena comprar uma Ferrari novinha? Não, vamos trazer mais para a realidade, assim, um carro. Alguém aí diz um carro, um preço aí para usar de exemplo. Mas sei lá, um carro, um Polo da Volkswagen, que eu mais ou menos sei o preço aí. Tu vai comprar um Polo, é uma boa compra ou uma má compra? Muitas vezes, né, as pessoas discutem e a conversa fica rasa nesse sentido. Ó, o Gol, eu vi que vai sair o Gol aí, o último Gol, que antes dele sair de linha, ele vai sair por 100 mil reais. Vai ficar fácil de fazer a comparação. Então, beleza, o Gol, 100 mil reais. Digamos que esse é o preço justo do Gol ali, tá? Um preço que eu acho, né? Como todo mundo tá achando os carros bem caros, né? Mas, enfim, é o preço justo ali, é o preço que normalmente se paga, digamos que seria o preço justo do carro. Então, só o fato de tu comprar ou vender o Gol não significa que vai ser algo bom ou ruim. O que significa é por qual preço tu vai comprar o Gol. Comprar o Gol por 10 mil reais é muito bom, comprar o Gol por 200 mil reais é um péssimo negócio, tá? E no mercado de ações a gente também observa isso, principalmente comparando a taxa de lucratividade, tá? Então uma empresa ela vai ser cara ou barata quando a gente compara o preço dela, claro, né, com os seus pares também, tem que ver com como é que o mercado que ela está inserido está caro ou barato, né? Alguns setores acabam sendo mais caros do que outros, depende também do crescimento. Mas, em princípio, é o qual preço tu vai pagar pela lucratividade que tem a empresa. E os casos de hoje aqui, tem um caso da empresa do Banco do Brasil que está sendo vendida por apenas, né, só para vocês terem uma noção, 3 vezes o lucro, 3,6 vezes o lucro. Então imagina que tem uma padaria, né? A comparação com o carro não é tão completa quanto comparar com a padaria, né? Ou quando o vendedor, ou quanto comparar com o vendedor de hot dog, que é um modelo que eu gosto bastante também. Então, vamos ao vendedor de hot dog aí, ele tem uma mini empresa ali, ele produz um produto e, né, ele vende hot dog ali pra galera na madruga, um produto importantíssimo, diga-se de passagem, já passou a minha época de comer isso, mas na faculdade eu comia bastante esses hot dog da madruga aí, tá? E, enfim, ele tem um lucro, né? Não vou falar de receita, vou falar de lucro. Everton, excelente análise. Valeu, Everton, tamo junto. Mas ele tem um lucro, digamos, de 5 mil reais por mês, o que dá um faturamento anual, aí, um lucro anual, né? Faturamento não, faturamento é receita, e receita
Não importa, o que importa pra gente é o lucro, tá? Não que a receita não importe, mas o lucro é muito mais importante. Não adianta nada, como é o caso da Magazine Luiza, tu ter 35 bilhões de receita, sendo que tu dá 370 milhões de prejuízo, tá? Por quê? Porque o que importa é o lucro final. Mesma coisa com as pessoas, não importa se tu ganha 10 mil reais. Se tu é uma pessoa rica ou uma empresa rica, tu vai ter uma margem de ganho ali de lucro para tu poder ou distribuir em dividendos, no caso das empresas, né? Ou reinvestir no próprio negócio a uma taxa de retorno interessante aí para o acionista, tá? E no caso do cara que tem um lucro de 5 mil ali, ele vai ter no ano 60 mil reais de lucro, tá? Então, se tu comprar 60 mil reais de lucro, é bom ou é ruim? Pô, se o cara vai investir no carrinho ali e tal, 20 mil reais, tá? Digamos assim, é um bom investimento, né? Se tu quer comprar aquele negócio que vai te gerar 5 mil reais por mês, por 10 mil reais, vai valer muito a pena. Na verdade, tu está comprando por um PL abaixo de 1, né? Mas digamos que dá 60 mil por ano e tu possa se tornar investidor de uma barraquinha de cachorro-quente por 60 mil reais. Então, em um ano, o teu lucro já vai recuperar o investimento. Quando comparado com uma taxa de juros hoje aí de 13%, em que tu demoraria mais ou menos uns 6 anos para recuperar o investimento, um preço por lucro de 1 por 1 é muito interessante, tá? É muito difícil, foi só um exemplo esdrúxulo, né? Agora a comparação com outro caso. Agora, se tu vai comprar por 600 mil reais, a barraquinha de cachorro-quente já não vai valer a pena. Por quê? Porque é 10 vezes o lucro que tu vai ter, tá? Então tem outras oportunidades, por exemplo, para tu comprar. E o mercado de investimento sempre é assim, né? Existe, tudo é relativo, porque existem outras oportunidades, tá? Então o primeiro fundamento é esse aí, tá? Saber o preço e o principal comparativo com o preço, que vai nos dizer se algo tá caro ou barato, né? Muita gente vem nas caixinhas ali perguntar, sei lá o que tá barato, sei lá o que tá caro. Então primeira coisa a se olhar é conhecer a empresa, saber os seus resultados e comparar o resultado pelo preço que tu vai pagar. Beleza, galera? Quem curtiu, aprendeu alguma coisa aí, já deixa o like aí, que de costume aqui a gente vai aprender bastante, né? Falar com objetividade, tentando não complicar. E quem tiver dúvida e tiver na live, tem preferência, manda ali a dúvida, que depois até é a dúvida de alguém que vê a gravação, tá? E vocês fazem pergunta. Falando também de Banco do Brasil e Magazine Luiza, né, e de outro indicador de preço que eu vou analisar dessas duas empresas, tem outro comparativo que a gente pode fazer, que é o com o patrimônio, tá? Então vou explicar esses dois, depois a gente vai olhar os números ali e já vai facilitar. Claro, gente, não tem como eu falar para vocês todos os indicadores aqui em uma live, né? Além desses indicadores, tem as margens, tem que estudar as despesas, tem que, né, saber os níveis de endividamento comparado com o lucro e comparado com o patrimônio, para saber como está a gestão do passivo da empresa, né? Como é que é a relação, qual o tamanho do passivo, qual o tamanho do patrimônio líquido, qual é o peso e a pressão que as dívidas da empresa colocam no resultado, tá? Tudo isso é importante, mas aqui eu vou tratar do fundamento principal, que já ajuda vocês a evitarem muitos erros aí, tá? Nessa comparação só com o lucro e com o patrimônio líquido já se evita bastante erro. E como eu falo para bastante gente aqui, né? Eu sempre foco em essa parte de educação financeira, de evitar, é o bem que eu trago aí para a sociedade, a minha ação social. Tá? Então comparar ali, ver essa armadilha da comparação com o lucro, assim vocês vão detectar se está muito cara pelo lucro. Tá? E a outra comparação é pelo patrimônio líquido, assim como nós, pessoas físicas, né? As empresas também têm ativos, passivos e, no final das contas, o ativo menos passivo é o patrimônio líquido, né? O que a gente chama de ativo sem dívida. Então vamos supor que uma pessoa tem ali, WV Ferreira, se você especularia em azul, depois eu respondo, só vou completar o raciocínio aqui. Mas enfim, assim como nós, tá? Vamos supor que eu tenha um imóvel de 400 mil e um carro de 100 mil. Então no total, isso aí, muita gente acha que é patrimônio, né? Muita gente às vezes tem um carro de 1 milhão e uma casa de 2 milhões.
tá? Então, ou seja, um ativo total de 3 milhões, mas a pessoa deve a casa, está hipotecada, deve o financiamento do carro também é gigantesco. E às vezes o passivo dessas pessoas que inclusive é uma grande armadilha para quem quer ficar rico, né? Gastar para se aparecer. Desrecomendo altamente, porque no longo prazo esse dinheiro bem investido te deixaria rico como tu quer parecer entendeu? Então, né, tem que tomar cuidado para ver se a gente não está às vezes querendo gastar aí para provar algo para alguém, né? Ser sincero consigo mesmo e se manter focado ali em aportar, investir mais para formar a bola de neve de juros compostos aí que no longo prazo cria uma mágica, né? Mas enfim, né, trazendo esse negócio do patrimônio, porque essa é uma outra métrica de avaliação de preço. Tu vê, por exemplo, a empresa tem, vamos falar sobre o cara da esquina lá, o hot dog, o dono da barraca de hot dog. Ele tem a barraca de hot dog, ele tem em estoque 10 mil reais e tem o carrinho que vale 50 mil reais. Então ele tem um ativo, né? 100 mil mais, vamos botar 100 mil, né? 100 mil mais o estoque de 10 mil. Vamos botar 90 mil mais o estoque de 10 mil. Então ele tem um patrimônio líquido, um ativo de 100 mil. Só que o carrinho dele está financiado quase inteiro. Está 80 mil reais financiado. Então ele não tem, o patrimônio dele não é 100 mil. É o 100 mil ativo de menos o passivo, que são as dívidas, no caso dele de 80 mil. Então ele só tem um patrimônio de 20 mil reais. Tá? E aí a gente vai comparar isso também com quanto tu está pagando pela empresa. Existem empresas que têm ativos sem dívida, como é o caso do Banco do Brasil, maior do que o próprio valor de mercado. Então, né, os ativos do Banco do Brasil são o dinheiro do próprio banco, que eles têm, que eles fazem a gestão lá deles dos recursos do próprio banco, né? Que no fundo é o nosso recurso como acionista. Eles gerem lá o dinheiro lá, o que é o ativo também do banco, também é um ativo do banco. E também tem os imóveis, né? Os bancos, principalmente os bancões, têm muito patrimônio imobilizado. Então tem tudo isso e, né, dependendo da empresa vai ser um tipo de ativo ou não. Mas tu comparar o ativo sem dívidas, tira todas as dívidas e vê só quanto é que é o ativo livre de dívidas e compara com o preço, também é um bom indicador e já te evita muitos erros. No caso da Magazine Luiza, por exemplo, até usei como exemplo no meu livro aqui, deixa eu ver se tá lá. Deixa eu ver se vocês conseguem. Cadê aqui? Aqui eu fiz a comparação só do preço por lucro, não fiz do valor patrimonial. Deixa eu ver se eu fiz aqui na outra página aqui. Comparei. Não, eu comparei BR Malls. E não comparei com Magazine Luiza. Mas enfim, a Magazine Luiza chegou a estar sendo vendida por um valor de mercado 15 vezes maior do que o patrimônio líquido, sendo que ela era uma empresa que não dava quase nada de lucro. Tudo isso porque o sobrinho lá da mulher da Magazine Luiza foi para Harvard, trouxe para cá um conceito de marketplace, que estavam lá, começou a usar um monte de nomenclatura chique nos resultados para falar de como as vendas estavam evoluindo. Só que acabou que a narrativa era fraca, não se converteu em resultado, e a empresa voltou para onde está hoje, né? Já apresenta uma queda do topo aí de 90%, tá? E hoje ela está sendo negociada a 1,75 vezes o patrimônio líquido, porque ela caiu 90%. Claro, quanto mais a empresa cai, menor é o preço, mais barata ela fica nesses indicadores. E mesmo caindo 90%, aqui já respondendo algumas pessoas que me perguntam de Magazine Luiza se eu acho que está cara ou barata, ela ainda está sendo vendida por 1,75 vezes o patrimônio, um prêmio de 75% sobre o patrimônio líquido. Uma empresa que dá prejuízo nos últimos 12 meses. Tá? E que no máximo, mesmo na época do auge de lucro, não passou quase de 1 bilhão ali de lucro. Então o preço por lucro mesmo assim ficava quase perto de 200. Imagina, para cada 1 real de lucro da empresa, tu paga 200 reais para se tornar sócio. Isso é uma taxa de lucratividade de 0,5%, sendo que tu pode pegar no tesouro, podia pegar no tesouro, hoje tu pode pegar 13%, né? 13% tu pode pegar no tesouro. Na época tu podia pegar menos, né? Uns 7, 8, chegou ali, quando as taxas de juros caíram bastante. Mas entende como tu relaciona uma coisa com a outra e fica tão claro que tu tá pagando caro, pagando por uma narrativa, por uma expectativa irracional do mercado,
No mercado onde, sinceramente, eu acredito, principalmente no Brasil, e se provou, tá, essa tese aí, recentemente, a tese, eu falava bastante da tese do home office, né? Ainda acredito que vai voltar, mas essa é uma tese que me surpreendeu, essa do home office realmente me surpreendeu, porque muitas empresas não estão voltando, mas essa tese que eu tinha do e-commerce no Brasil, ela acabou se confirmando, que é o seguinte: as pessoas não querem nem saber se é Magazine Luiza, se é Casas Bahia, se é Americana, se é Shopee agora, que chegou forte agora no nosso mercado. As pessoas vão lá, vão jogar no Buscapé, depois vocês botam aí pra mim, quem concorda comigo, bota aí, se não é assim. As pessoas vão botar no Buscapé e se uma demorar 2, 3 dias a mais, mas for 50 pila mais barato, né? As pessoas pegam de menor preço. A facilidade, o sistema de compra, o design, hoje em dia tá tudo tão parecido também, não tem como tu se diferenciar nesse mercado e tu gerar valor, digamos assim. Então a competição acaba indo pro preço, e quando a competição é puramente no preço, até respondendo o VW Ferreira aí, perguntou da Azul, tá? A mesma coisa acontece no mercado de aviação, tá? As empresas têm pouco fornecedor de combustível, o serviço oferecido é mais ou menos igual em todo o avião, porque se brigou muito pelo preço, então se opera muito na margem ali. O que acontece no final é que os acionistas perdem dinheiro, porque a empresa só dá prejuízo, e se tu é dono de uma empresa que dá prejuízo, no longo prazo tu vai perder dinheiro, tá certo? E já existiram casos de empresas de aviação aí que foram à falência, então tu perde o teu dinheiro mesmo, né? No mercado de ações, tu pode, se tu investir em uma empresa, né, digamos que tu só invista em uma empresa e essa empresa vá à falência, tu vai perder o teu capital. Tu não pode perder mais do que 100% do teu capital no mercado de ações, tá? Se tu comprar uma ação de uma empresa, tu não vai perder mais do que 100%, mas tu pode perder, se ela for à falência, tu pode perder tudo. É por isso que tem que sempre buscar empresas lucrativas, com crescimento de lucro e sendo vendidas por bons preços, tá? E aí, perguntando da Azul, vou até entrar no coisa da Azul aqui, para falar de um fundamento claro aqui, no caso da Azul também. Já para quem tem Azul, já deixo sempre a indicação aqui de não invistam nessa empresa, tá? Claro que ela pode chegar e subir um valor alto no curto prazo, essas empresas tendem a ser muito mais voláteis, né? Azul, Oi, né? Só que são empresas que já passaram de um ponto que eu julgo muito perigoso, que é o ponto do patrimônio líquido negativo, tá? Ou passivo a descoberto. No caso da Azul, ela vale 3,6 bilhões na bolsa, é o valor de mercado da empresa, e ela tem um patrimônio líquido negativo em 20 bilhões. Tá? Então ela tem um passivo aí de 20 bilhões superior ao ativo. É como se a pessoa tivesse uma, né, no caso dessa empresa de aviação, a maior parte é aviões, então ela, digamos que ela tenha 10 aviões, mas ela deve 12. Ela tem 10 de ativo, mas ela deve 12, sendo que é uma empresa que nos últimos 12 meses deu menos 2 bi de resultado. Então, venda Azul, tá? Quanto a Oi, são empresas que eu julgo que não são boas para o longo prazo, né? Eu venderia, tá bom? Provento anual dividend yield. O dividend yield é o quanto a empresa paga em dividendos proporcional ao seu valor de mercado. Digamos que Banco do Brasil tem mais ou menos 100 bilhões de valor de mercado. Nos últimos 12 meses, a gente pode ver aqui, ó, eu trouxe aqui a imagem do Banco do Brasil. Aqui. Ó, nos últimos 12 meses está ali, ó, dividend yield na esquerda, 13%. Tá? Isso significa que o banco pagou aí, para cada R$1 investido a preço de hoje, 13% a pessoa recebeu em dividendos direto na conta, sem imposto de renda. Beleza? Deixa eu ver aqui, o pessoal perguntou alguma coisa. O que fazer agora quem não usou stop loss? Mantém ou assume prejuízo em Magazine Luiza? Eu não acredito. Ponto 1, eu acredito que todo investimento em ações deve ser com foco no longo prazo. Ponto 2, né, é que tu falou de stop loss, né? Então tu foi mais para essa parte gráfica de curto prazo. E no curto prazo ninguém sabe o que vai acontecer com o mercado, é pura sorte. Tá bom? Só que quem às vezes fala desse negócio de trade, ele só vai te mostrar o que deu certo. E ele vai te mostrar tanto que deu certo, só as boletas verdes que deram certo, que tu vai acreditar que ele, por algum motivo divino, ele sabe para onde o mercado vai se mover com base em análise num gráfico. Tá?
Só que não, no curto prazo é completamente aleatório. Por isso que no longo prazo é o foco certo para investir em ações, porque no longo prazo a cotação vai seguir o valor. Por quê? Porque não tem como o Banco do Brasil, por exemplo, ficar muito mais barato. Existe um ponto que a empresa, o Banco do Brasil, por exemplo, ele não pode cair 90% do que ele está agora. Senão o dividend yield vai, né, uma empresa que deu lucro em todos os últimos 10 anos e está pagando 13 em dividendos com base no preço atual. Para ter uma noção, se essa empresa caísse 75%, né, Magazine Luiza caiu 90%, hein? Se Banco do Brasil caísse 75%, o dividend yield iria para 50%. Sendo que é uma empresa que no ano que vem vai ter mais ou menos o mesmo lucro, então seria um dividend yield que poderia manter para sempre. Então, nunca ia chegar. O mercado ia comprar, ia começar a comprar essa empresa justamente porque ela tem histórico de lucro, capacidade de recorrência em geração de lucro. Então a gente sabe que ano que vem não importa, né? Por mais que o governo aí tome decisões ruins e possa afetar vários setores, os bancos se mostraram aí entre os setores mais resilientes de todos, né, ao longo do tempo. Então olha, por exemplo, aqui, ó. Olha os resultados do Banco do Brasil nos últimos 10 anos. Isso aqui é de lucro. Ó. Isso aqui é de lucro líquido. Últimos 10 anos, olha só, pagamento de dividendos. E tá com sobra, hein? Porque bateu recorde agora e acumulou bastante lucro aqui para poder distribuir em dividendos futuramente. Tá bom? Então não é uma taxa insustentável de dividendos. A Petrobras, por exemplo, é o mercado mais imprevisível. Então, né, um ano pode estar dando muito bom e no outro ano pode estar dando muito ruim, né? As commodities estão mais assim, os bancos são mais previsíveis, as empresas de energia elétrica são mais previsíveis, tá bom? Então as ações se comportam diferente também. E falando tudo isso, eu, né, apesar de Magazine Luiza já ter valido, né, muitas vezes, 10 vezes mais do que o valor que ela vale hoje, eu ainda prefiro, por exemplo, investir em Banco do Brasil para o longo prazo. Por quê? Porque Magazine Luiza está 3 vezes mais cara no valor patrimonial, não paga dividendos, tá? E não tem algumas vantagens competitivas que o Banco do Brasil tem, na minha opinião, tá? Existe um filme, inclusive eu recomendo aí, quem gosta de ações e quer saber uma história importante do mercado aí, que o nome é Too Big to Fail, que fala dos bancos dos Estados Unidos na crise de 2008. E o Banco do Brasil tem essa vantagem aí de ser too big to fail, né? Além de, lógico, né, tem várias vantagens com o consignado dos funcionários públicos, por exemplo, tá? No agro, ele domina muito o agro no Brasil também. Então, e a carteira só cresce, né? É isso que me surpreendeu muito no último resultado, inclusive a carteira crescendo mais de 20% no crédito. Então, comparado com o Magazine Luiza, tudo é relativo no mundo dos investimentos, o Banco do Brasil é um melhor investimento. E apesar de Magalu ter caído 90%, eu ainda acho que não é um bom investimento. Isso significa que não possa subir no curto prazo? Não. Tá? A volatilidade da Magazine Luiza, inclusive, é muito maior do que do Banco do Brasil, né? Porque mexe muito mais com expectativas de futuro do que o Banco do Brasil. Então pode ser que no curto prazo ela dê uma resposta e ganhe do Banco do Brasil, mas no longo prazo eu tenho 99% de certeza, a não ser que Magalu faça uma reoperação do negócio inteiro, que o Banco do Brasil vai ser um melhor negócio do que Magalu. Vai dar mais dinheiro, mais dividendo na conta do que quem investiu em Magazine Luiza. Tá bom? Pessoal, tá curtindo a live? Tá com alguma dúvida? Deixa eu ver aqui que eu acabo deixando para baixo. Realmente, hoje o preço é o maior diferencial. Frigoríficos em geral, estão baratos? Marfrig R$ 7,00. Olha, a Marfrig, onde você vê esses dados que você mostrou agora? Fundamentos. Tá bom, galera? Esse site aqui, ó, que mostra o preço da empresa, o valor de mercado e tal, para vocês tomarem decisões melhores, ó. Até com o ensinamento que vocês veem aqui. Vem aqui em demonstrativo de resultado e ó, ó a receita da Magazine Luiza como realmente cresceu muito, principalmente aqui no Covid, ó. Só que olha o lucro. Não passou de 1 bilhão. Não passou de 1 bilhão. Olha o lucro do Banco do Brasil. 26 bilhões.
Magazine Luiza nunca deu lucro mais de 1 bilhão e valia mais do que Banco do Brasil. Tá? Nossa, essa eu salvei muita gente. Salvei muita gente de Azul, de Oi. Inclusive Oi foi engraçado que eu fiz uma consultoria na época, né, pra... É com K o nome, esqueci o nome da menina. Pá, esqueci agora, da menina não, da mulher. Esqueci agora o nome dela. Mas enfim, apostei com ela, porque ela falou, não, beleza, eu vou fazer a carteira aqui mais ou menos como tu falou, mas Oi é um caso que eu quero deixar e tal. Eu apostei com ela que a Oi nunca mais ia voltar a 2,50, que tava 1,50 na época. A Oi foi, não, tava 2 na época, tava 2. E eu já sabia que não valia 2, né? Não valia nem perto de 2. Só que como é um mercado muito volátil, ela foi para 2,52, acho. E só depois disso começou a cair muito. Justamente porque no curto prazo, é a euforia, é o pessimismo que vai mexer mais com o mercado. Tá? Aí acabei perdendo, mas no final das contas se provou certo. E ela aprendeu. Bruno Moreira, status invest. Isso. O que eu mostro aqui o que eu mostro aqui que fica mais fácil no celular é status invest. Basicamente é o mesmo. A gata tá ali atrás do... Que foi, Frida? A gata tá miando ali atrás. Vamos ver as dúvidas aqui do pessoal. Fechou. Tá. E a Azul, o que tu acha dela, Vitor? Acredita que ela pelo menos suba um pouco? O pessoal insiste em querer saber no curto prazo o que vai acontecer. Tá? Pode ser que suba um pouco no curto prazo. No longo prazo não é um bom investimento. Todo investimento em ações tem que ser com foco no longo prazo, tá? Então por mais que dê um retorno no curto prazo, no longo prazo vai ser para baixo. E a gente não pode investir em ações com foco no curto prazo, senão a gente fica maluco tendo que vender e comprar toda hora e achando que alguma coisa no mercado faz sentido. E o que movimenta o mercado de fato no longo prazo é a capacidade das empresas de dar lucro. Agora saiu ali. Frida. Saiu, agora saiu. Pediram para mostrar a gata, eu ia mostrar, mas agora ela saiu. Mesmo com o possível revogaço da PEC, BBS3 atualmente é um case melhor que o banco privado? Na minha opinião, sim. Tá? Eu tenho posição em banco privado e Banco do Brasil também, mas a minha posição em Banco do Brasil é maior. Beleza? Então tá, então vamos agora falar aqui da Magazine Luiza. Quando a gente falou do Banco do Brasil, aqui ó, a gente viu não só o dividend yield ali na esquerda, como também o preço por lucro ali na direita, ó. O nome de uma das minhas. Da Marfrig. Depois eu falo da Marfrig, mas eu vou falar agora aqui do Banco do Brasil rapidamente. Então olha só, tu tá pagando hoje do Banco do Brasil proporcionalmente R$ 3,54 para cada R$1 de lucro. Se a gente inverte, né, porque esse número absoluto assim às vezes confunde a gente, se a gente inverte e faz 1 dividido por 3,54, a gente tem a taxa de lucratividade, tá? Que hoje, por esse preço, tu tá pagando pelo Banco do Brasil um valor de mercado que o lucro é 28%, 28,24%, quando as taxas de juros estão em 13,75%, tá? Isso é uma margem de segurança, né? O que se fala para isso é uma margem de segurança muito boa para tu investir, tá? Mesmo que os lucros do banco caiam aí pela metade, ainda vai ter um pouco de ganho marginal ali relacionado às taxas de juros. Beleza? Loli DJ, pode falar das americanas? O que acha? Olha, a tese das americanas é parecida com a da Magazine Luiza, só tem a diferença do preço, tá? Não gosto do case, não gosto de nenhuma empresa do setor, né? Magazine Luiza, Americanas, a outra lá, como é que é? Não é? A B2W é Americanas, mas qual que é a... Deixa eu ver aqui. Que também é, não tem a margem, é muito pequena. Via Varejo, tá? Amer 3. Ó, a Magazine Luiza tá bem mais cara do que as lojas americanas. As lojas americanas estão sendo vendidas a 52% do valor patrimonial. O pessoal já falou, Via Varejo, exatamente. E a Via Varejo também, né? Tá negociando bem barato do valor patrimonial, que eu sei. Que inclusive eu vi esses dias aí.
Tá, cadê a Via aqui? Ó, também 0,58 e Americanas 52. Tá? São preços mais justos, né? Tu vai pagar 3. Será que a Magazine Luiza, mesmo sendo mais um design melhor, tendo uma marca mais forte, será que ela é 3 vezes mais valiosa que a Americanas e que a Via Varejo? Será que ela vai ser 3 vezes mais rentável? Será que ela vai crescer tanto a esse ponto? Tá? Eu acho que não, tá? Agora vamos falar um pouco ali que falaram, né? Estão perguntando de JBS ali e Marfrig. Eu vou falar de Marfrig rapidinho e depois eu vou falar de Magazine Luiza de novo. Tá? A Marfrig tem um problema. Ela gera muito caixa, então ela não é alavancada se tu pensa no resultado dela comparado com os lucros. Inclusive ela está sendo negociada a menos de uma vez os lucros, né? Só que ela tem uma dívida bruta que é 6 vezes maior do que o patrimônio líquido dela. Então tem uma pressão muito grande nas margens ali de dívida, tá bom? Isso significa que se os preços dos produtos dela, que eu não sou especialista, tá? Não é um setor também que eu dou foco para minha carteira. Eu tenho as minhas listas de empresas ali, mas eu acompanho mais ou menos umas 20. E como Warren Buffett bem ensina, né? Eu me mantenho dentro do meu círculo de competência, onde eu sei ter muito mais confiança e segurança para escolher as melhores, tá? Que é importante no mercado de ações para tu conseguir sobreviver no longo prazo. E o setor de carnes e derivados, ele é muito sensível a preço de commodity também, tá? E a Marfrig definitivamente não é uma produtora assim global, digamos assim, que não possa vir uma outra grande empresa e dominar o mercado dela, por exemplo. Ela tem um valor de mercado de 5 bi. Ao contrário do que perguntaram de Vale ali, que tem o ganho de escala, né? Ela consegue ter um ganho de preço, uma margem maior, porque ela vende muito mais barato por produzir muito. Mas como eu falei, não sou especialista em Marfrig, tá? Então é diferente de eu falar aqui de Azul, de eu falar aqui de Oi, tá? No caso de Oi, eu já investi por muito tempo no setor de telecomunicações, tá? É um setor que paga bons dividendos também. E comparar Oi, por exemplo, com TIM e Vivo, sempre era um caso bem claro também de que não valia a pena investir em Oi, valia muito mais a pena investir em Vivo e Telefônica e TIM Participações. Tá? Agora eu vou mostrar os números aqui da Magalu, que a gente já está há bastante tempo na live, beleza? Galera, eu avisei no começo da live, tá? Eu reforço aqui. Quem tem interesse em contar com a minha ajuda para ver a tua carteira de investimentos, a agenda de consultorias voltou a ficar aberta, tá? No link da minha bio tem ali o site da consultoria, né? O serviço que é a consultoria independente, porque eu invisto há 12 anos, tenho certificação já da Ambima há 10 anos, tenho a certificação mais difícil do Brasil, sou autor de um livro, né? Já dou consultorias e aulas aí, trabalho com a educação financeira há 2 anos, trabalho no mercado financeiro, né? Trabalhei 6 anos no mercado financeiro, sei onde estão os conflitos de interesse, onde estão os maiores erros, e estão abertas a agenda de consultoria, tá? Se tiver interesse, basta ir lá no link da minha bio, preencher o formulário ali, sem compromisso. Eu vou analisar, vou entrar em contato contigo e ver se a gente pode. Eu vou te dizer com toda a sinceridade do mundo se vale a pena ou não investir e por quê, né? Claro, vou te dizer por quê. Aí a decisão é tua se tu concorda ou não, pra gente fazer isso, tá? Já começou, desde que eu abri a agenda na semana passada, já tem bastante gente aí agendada, então tá sendo muito legal, né? Já rolaram algumas consultorias e o resultado é sempre muito bom, tá? Normalmente é muito claro, porque 1% de diferença que eu boto na tua carteira já se paga e muito só o valor da consultoria, tá bom? E aí eu sempre indico os melhores investimentos sem conflito de interesse. Isso aqui, estamos falando de Magalu, tá? Vou voltar aqui. Esta consultoria contém algum valor? Se sim, qual é? Com certeza. Tá? Ó, os valores, eles oscilam de acordo com as vertentes que tu vai seguir, tá? Existem basicamente 3 vertentes. Isso aí, né, tu pode botar lá, de acordo com o questionário, eu vou te apresentar depois os valores, tá? Então não te preocupa com isso. E aí, se tu achar, né? Mas normalmente o pessoal tá achando um preço bem bom das consultorias. O pessoal tá fechando bastante, quem tá preenchendo lá, tá? E o pessoal que já teve já tá falando bem. Beleza?
Como eu falei, tá? Vale a pena, se não vale a pena eu vou te dizer, mas os valores eles variam, tá bom? Porque tem a vertente mais de educação financeira, planejamento financeiro, metas de aposentadoria, tá? Existe a vertente mais de análise de ativos, né? Que vai ser a vertente que é mais cara, inclusive, que é, às vezes a pessoa quer que eu analise 20 ativos, né? E tem uma vertente que é mais uma mistura de alocação com análise de ativos, quando a pessoa, por exemplo, tem algumas posições de ações, investe em alguns fundos, e aí normalmente o melhor resultado está aí também, né? Falando de alocações, porque daí eu indico as melhores oportunidades de acordo com o perfil da pessoa. Isso eu faço em todas, né? Em todas os tipos de consultoria. Só que quando vai para análise de muito ativo, né? Que chegou a pessoa ali com 30 ações e 15 FIIs, e como eu gosto de fazer um trabalho muito bom, né? Assim, eu não gosto de fazer um trabalho onde eu não tenha segurança do que eu estou falando. Então, se eu for fazer esse trabalho, eu vou analisar de fato todas as empresas e os FIIs ali, vou dizer o que eu acho que está errado, acaba sendo mais trabalhoso. Então, vai ser outro preço. Beleza? Guilherme Bernardins, consultoria grátis. Ninguém trabalha de graça, é verdade. Só aqui na live, eu dou conteúdo aqui que, sinceramente, e quem já fez curso aí sabe que tem muito curso que não explica esses fundamentos que eu estou explicando aqui com a clareza que eu estou dizendo, né? Muito curso de ações aí que cobra R$1.000, meu Deus do céu, só para ensinar o cara ali a parte operacional e não falar dessa estratégia que é o mais importante. E falando da estratégia de novo aqui, vamos voltar aqui para a Magazine Luiza. Olha só, o preço por lucro a gente pode ver que ele está negativo, tá? E algumas pessoas às vezes não entendem o que é isso. O preço por lucro é quanto menor ele é, melhor, desde que ele seja positivo. Por quê? Porque ele é uma fórmula, ele é o preço dividido pelo lucro. Se esse número está negativo, significa que alguma coisa na fórmula está negativa. Não pode ser o preço, porque o preço é o valor de mercado, lembra? Né, que eu expliquei aqui. Então, se o preço estivesse negativo, significa que alguém estaria te pagando para ser sócio da empresa. Isso não existe. Se alguém descobrir isso, me avisa que vai ser bom, tá? Até hoje eu não vi. Mas existe sim empresas que dão lucro negativo, no caso dão prejuízo. Então, quando o PL está negativo, é porque a empresa deu prejuízo. E aí não é quanto menor, né? Melhor, logicamente. Negativo é ruim, tá certo? E aí é aquela coisa, né? Botei o VW na mesma mensagem, questionei, perguntei também o valor. Não foi desvalorizando, apenas para obter. Fica tranquilo, não, Ninho. Eu não levei para... Fica tranquilo, cara. É porque o outro falou aqui em cima que ninguém trabalha de graça, né? Não, fica tranquilo. Pode tirar todas as dúvidas à vontade aí, tá? Mas bota lá, se cadastra lá na consultoria pelo link da bio, sem compromisso, que a gente conversa melhor. E sobre as vertentes, né? Para onde vai evoluir, até para saber qual vai ser o problema que tu quer. Se eu posso te ajudar, e sobre os valores também, tá bom? Sem estresse aí. Mas enfim, como eu estava falando, além do preço por lucro ser negativo, eu até peguei outras imagens aqui agora, até para mostrar essa parte de dívida para vocês. Cadê de Magalu aqui? Aqui, ó. Aqui dá para ver ali embaixo, os comentários acabam ficando um pouco em cima, mas a gente pode ver ali a margem EBITDA, tá? E a margem líquida. O que significa essas margens, né? Sou obrigado a explicar rapidamente aqui, mas basicamente a margem bruta, ela só considera os custos, tá? Então é a receita menos os custos, chega à margem bruta. Nenhuma empresa vai se destacar muito na margem bruta, porque a margem bruta, normalmente os custos, né, de empresas grandes, eles já são bem pesquisados, né? Essas empresas buscam ter os menores custos. A grande diferença está nos processos, na gestão, né? A empresa nova, a empresa que é eficiente e que dá lucro hoje em dia, ela tem processos mais baratos e mais eficientes. Tá? Ela consegue fazer mais coisas com menos funcionários, por exemplo. Beleza? Ou então às vezes ela tem vantagens competitivas também de localização, depende da empresa, mas essa parte de controle de despesa é normalmente o grande diferencial. E a gente pode ver ali, ó, que esse mercado é um mercado que demanda bastante despesa, não tem como fugir, tá? Então todas
as empresas operam com a margem bem apertada, justamente porque virou uma competição por preço, tá bom? Então as empresas todas ali, vai ver Americanas, Via Varejo, elas não dão lucro, elas não dão lucro consistente, né? Às vezes elas acabam dando lucro, mas é pouco lucro comparado ao valor de mercado. Quando se compara com o Banco do Brasil, por exemplo, é muito pouco, tá? E não é uma empresa que te passa essa segurança no recebimento, né? Nem num vislumbre de um futuro mais glorioso, eu diria, porque eu não vejo nenhuma maneira de se diversificar nesse mercado, até a não ser por preço. Como eu falei, as pessoas vão comprar no comércio, elas procuram muito por preço hoje em dia, né? Tem muitos sites confiáveis e eles acabam brigando por preço, ao contrário de bancos, que tem uma margem muito boa, tá? Conseguem ser muito lucrativos aí. Mesmo os bancões, agora com a concorrência de Nubank, Banco Inter, essa concorrência já está acontecendo e as margens continuam boas, os bancos estão lucrando como nunca, tá certo? Então, fechando a live aqui, né, já que a gente falou dessas duas empresas, às vezes as pessoas também perguntam de uma ação para iniciantes. Banco do Brasil, tá? É um sim, e Magazine Luiza é um não, pelos fundamentos que eu apresentei aqui. Beleza? Eu peguei algumas imagens aqui dos resultados das empresas, tá? Mas não vai dar pra gente ver, porque tá fechando já a live, eu tenho coisa ali. Eu tenho coisa às 9 horas, tenho compromisso às 9 horas. Beleza, meus caros? CVC, olha, CVC tá passando por uma crise ferrada também. Vamos ver como é que estão os números aqui dela. Mas eu vi recentemente e não achei muito bom. Achei meio cara comparada para o patrimônio, também não tá. Tá dando prejuízo e só no último trimestre é que voltou a ter lucro operacional, tá bom? Mas é um caso de empresa que tende a ter lucro no futuro. Só que pelo preço que tá, eu acho difícil, né, se tornar um investimento melhor do que outras oportunidades que tem aí no mercado, tá? Não colocaria meu dinheiro nessa small cap. Existem outras small caps, né? Small caps são empresas menores que CVC eu corri dela, recomendo nunca entrar. Mas tem empresas menores com mais potencial, tanto dando lucro quanto com mais potencial de crescimento, tá certo? E a Oi é uma empresa que também vai, até tirei fotinho da Oi aqui, que sempre tem pergunta. Inclusive tem vídeo no meu canal da Oi. O pessoal da Oi é bem fanático, né? Me xinga muito lá no meu canal do YouTube. Já fiz 2 vídeos da Oi, aí fiz um, aí o pessoal começou a falar que não, tu não sabe de nada. Eu fui lá, levei, né, peguei todas as provas dos comentários, montei outro vídeo, né? Fui desrespeitado lá, mas tratei todo mundo, mesmo quem me desrespeitou. O pessoal às vezes fica louco na internet, né? Esquece que outra pessoa tá só tentando esclarecer as coisas. Gabriel, parabéns pelo trabalho. Obrigado, meu caro. Mas procura lá no YouTube, meu canal depois, que tem lá material sobre a Oi. Bota a Oi, Vitor Sena, Oi BR3, que tu vai ver a parte 1, a parte 2, os fundamentos são aqueles lá, tá? Só não seja um torcedor da Oi e não vai ficar me xingando lá de graça. Pode refutar, com respeito. Beleza, meu caro? Quero agradecer a todo mundo aí que esteve na live, tá? Não deixem de conferir a consultoria, Fabrício, mas 70k, como investir 70k? Muitas pessoas vêm perguntar, né? Como investir tanto com esse objetivo? A consultoria está com a agenda aberta, assim, se bota lá que provavelmente vale muito a pena. Se tu já vai começar a investir, já tem dinheiro para investir, fazer isso com o direcionamento correto, com a estratégia mais segura e correta, vale a pena, né? Estamos falando de finanças. Beleza? Guilherme, obrigado por seu tempo. Eu que agradeço a presença de todos. E até a próxima, tá? Ibovespa chega a 70 mil? Acredito que não. Beleza? Boa noite, meus caros. Foi um prazer estar aqui com vocês. E vamos marcar mais aí. Vou voltar a fazer mais lives agora. Brasil não tá mais na Copa. É vida que segue. Tá bom? Um grande abraço, beijo no coração de todos aí. Valeu!